Bem-vindos a esta nossa análise aprofundada. Temos aqui um material que nos foi compartilhado, um estudo detalhado sobre os 2 primeiros capítulos de um livro bíblico assim bastante intenso, Lamentações. Isso mesmo. Contextualizando rapidamente, né? Este livro é atribuído ao profeta Jeremias, escrito ali por volta de 586 a.C., no rescaldo imediato da destruição de Jerusalém e do seu templo pelos babilônios. É um relato cru, quase como um diário de luto coletivo. Exato, um testemunho ocular praticamente. E a nossa proposta aqui é explorar juntos o que este material de estudo nos revela sobre a profundidade desse lamento, a visão teológica sobre o sofrimento que ele apresenta, sabe? E a forma poética muito particular usada para expressar uma dor dessa magnitude. Vamos, então, investigar isso mais a fundo? Sem dúvida. E é importante frisar, Lamentações é muito mais que um simples registro histórico da tristeza. Embora, claro, a tristeza seja palpável em cada linha. Trata-se de uma obra poética complexa. O estudo que temos em mãos destaca como ela articula a dor coletiva da nação, mas, e isso é crucial, sem fechar a porta para a esperança. A ideia é entender o luto não como um beco sem saída, sabe? Mas como parte de um processo, de um relacionamento contínuo com Deus, mesmo em meio às consequências do pecado e da disciplina divina. E uma das primeiras coisas que salta aos olhos nesse material e no próprio texto bíblico é a estrutura. Não é uma narrativa linear, certo? É algo bem diferente. Exatamente. O estudo chama bastante atenção para isso, para a técnica do acróstico, que domina grande parte do livro. Os capítulos 1, 2 e 4, por exemplo, têm 22 versículos cada. 22? Sim, e cada um desses versículos começa com uma letra diferente do alfabeto hebraico, seguindo a ordem do Aleph ao Tav. É como se fosse tipo assim, o nosso de A a Z. Uau! Interessante essa escolha. O estudo explora o porquê disso? Quer dizer, por que usar um recurso tão estruturado para expressar o caos da dor? É uma ótima pergunta. O material sugere que não é apenas um artifício poético, né? Há uma implicação psicológica forte aí. Como assim? É como se Jeremias estivesse se forçando sistematicamente, letra por letra, a confrontar cada faceta do horror sem deixar pedra sobre pedra, sabe? Sem varrer nenhum aspecto da dor para debaixo do tapete. Ah, entendi. Usar a estrutura completa do alfabeto seria uma forma de dizer a dor é total, ela abrange tudo. Talvez fosse uma ferramenta para tentar ordenar e processar um trauma nacional que era, assim, avassalador. Faz sentido. Uma tentativa de conter o incontível dentro de uma forma, né? E o capítulo 1 já começa com uma imagem devastadora que o estudo destaca bastante. Sim, logo de cara. É o versículo 1.1. Como já solitária a cidade outrora populosa. Tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações. Princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Jerusalém, que antes era uma figura régia, agora é retratada como uma viúva solitária, abandonada e escravizada. Exato. E o contraste não poderia ser maior. Nossa! Essa personificação da cidade como viúva é central no capítulo 1, como o estudo bem aponta. Simboliza muito mais que a perda de habitantes. Representa a sensação de abandono divino, a perda da identidade, da segurança. O profeta dá voz à cidade, que sente suas ruas desertas, como diz lá no versículo 4. Ouve o gemido dos seus líderes religiosos. É a desolação personificada, entende? A poesia aqui tenta dar forma ao sofrimento. Entendo. E o material de estudo também parece dar, assim, bastante peso à forma como o texto lida com a questão da responsabilidade. Não é só um lamento passivo, né? Há uma reflexão sobre a causa dessa tragédia. Sim, esse é um ponto nevrálgico do capítulo 1. Há um reconhecimento explícito do pecado do povo como a raiz do sofrimento. O versículo-chave, muito citado no material, é o 1.18. Justo o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Forte isso. Muito. E o que é realmente notável aqui, e o estudo explora bem isso, é essa confissão de culpa dentro do lamento. O profeta não está apenas culpando os babilônios dos inimigos. Certo. Ele articula o reconhecimento da própria transgressão do povo.
A mensagem implícita, segundo a análise que temos, é que o caminho para qualquer restauração começa com essa honestidade brutal. Admitir a própria falha e reconhecer a justiça de Deus mesmo quando a ação divina é de juízo severo. Mesmo sendo doloroso. Exatamente. Não é justificar o sofrimento em si, mas entender sua origem na quebra da aliança com Deus. Entendi. Passando agora para o capítulo 2, a impressão que fica, e o material parece confirmar isso, é que o foco muda um pouco. Se no capítulo 1 a cidade lamenta a sua condição, no 2 a descrição parece se voltar mais para a ação divina nesse processo. É quase desconcertante ver Deus descrito dessa forma. É verdade. O capítulo 2 usa uma linguagem ainda mais direta, quer dizer, bem forte para descrever a ira divina. Não é um Deus ausente, mas um Deus que age como juiz. O início já estabelece o tom, né? O versículo 2.1. Como o Senhor cobriu de nuvens na sua ira a filha de Sião, precipitou do céu à terra a glória de Israel e não se lembrou do estrado de seus pés, que é o templo, no dia da sua ira. O material que analisamos nos provoca a pensar sobre como essa linguagem chocante nos força a encarar a seriedade da santidade divina e das consequências da infidelidade. Mas como conciliar essa imagem de um Deus irado, que precipita do céu à terra o seu povo, com a ideia de um Deus de amor e misericórdia que a gente também conhece? O estudo aborda essa tensão? Aborda sim, não que ofereça respostas fáceis, né? Mas destaca que o texto não suaviza a realidade do juízo. A perspectiva bíblica apresentada aqui é que a aliança, aquele pacto especial entre Deus e Israel, envolvia bênçãos pela obediência, mas também consequências severas pela desobediência prolongada e impenitente. Entendo, as duas faces da moeda. Exato, o capítulo 2 estaria mostrando o lado doloroso dessa aliança quebrada. A ira divina aqui não é vista como um capricho, entende? Mas como a reação justa de um Deus santo contra o pecado persistente que destruiu o próprio povo e profanava seu nome. A misericórdia, como a gente vai ver, não está ausente, mas ela opera dentro desse quadro de justiça. Ainda assim, mesmo descrevendo essa ação divina tão dura, o texto não ignora a dor humana. O material chama atenção para o versículo 2:11, que é muito visceral. Sim, é gráfico. Sim, é fortíssimo. Os meus olhos se consomem com lágrimas, turbam-se as minhas entranhas, o meu coração se derrama de angústia por causa da ruína da filha do meu povo, pois desfalece o menino e o lactente pelas ruas da cidade. O próprio profeta se inclui na dor, ele não está distante observando de fora. Essa honestidade na descrição do sofrimento, incluindo dos inocentes, é fundamental. O estudo enfatiza que Lamentações valida a dor. Não há tentativa de minimizá-la. Certo. E é aqui que surge um conceito importante explorado no material. A ideia do lamento como adoração quebrantada. Adoração quebrantada. Como assim? Ou seja, expressar essa dor crua, essa angústia, diretamente a Deus, mesmo reconhecendo a justiça do juízo, é em si um ato de fé e de relacionamento. É levar o quebrantamento a Deus em vez de se afastar dele na amargura, sabe? Entendi. É uma forma de adoração honesta, então. Exatamente, que nasce da realidade vivida, por mais dura que seja. E dentro desse capítulo 2, tem um ponto que o material destaca como particularmente radical. Deus rejeitando o próprio centro do culto, o altar. Isso parece quase o fundo do poço, né? De fato. O versículo 2.7 diz: Rejeitou o Senhor o seu altar e detestou o seu santuário. Entregou nas mãos do inimigo os muros dos seus castelos. Isso é chocante. Muito. O estudo interpreta isso como uma declaração poderosa contra a religiosidade superficial. Mostra que rituais, sacrifícios, a própria estrutura do templo perdem o valor para Deus quando o coração do povo está longe dele, quando a prática religiosa se desvincula da justiça, da obediência real. Ah. A rejeição do altar simboliza a rejeição de um culto que se tornou vazio, só aparência. A ausência da presença divina manifesta é o juízo mais terrível na visão do livro. Nossa! Diante desse quadro juízo divino explícito, dor extrema, rejeição do culto formal, qual a saída? O capítulo 2
segundo a análise que a gente tem aqui, oferece alguma direção prática além de só constatar a ruína? Sim, oferece. Não termina só na descrição da desgraça, felizmente. O versículo 2:19 soa como um chamado urgente, uma orientação bem clara. Levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias, derrama como água o coração perante o Senhor. Levanta a ele as mãos pela vida de teus filhinhos que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Derrama como água o coração? Exato. O chamado é para uma ação específica. Lamentar ativamente. Derramar o coração como água é uma imagem de entrega total da angústia, sem reservas, diante de Deus. Levantar as mãos pode ser visto como um gesto de súplica, de rendição, de busca por ajuda. Entendi. A mensagem que o estudo extrai daqui é que a resposta adequada à disciplina não é o desespero silencioso ou a revolta, mas sim a busca intensa e sincera por Deus. É usar o próprio lamento como combustível para clamar por ele. A disciplina, por mais severa que seja, pode se tornar um doloroso caminho de volta se a resposta for esse clamor. Então, juntando o que a gente viu nos capítulos 1 e 2, através da lente desse estudo, a lição principal seria sobre como processar o sofrimento. Não apenas sentir a dor, mas direcioná-la de uma forma específica, mesmo quando Deus parece ser a fonte da aflição. É uma excelente síntese, sim. O lamento em Jeremias, como apresentado no material, é um ato profundamente teológico. Envolve reconhecer a dor real, a perda e até a justiça divina nas consequências do pecado. Mas fazer isso tudo sem abandonar a confiança na natureza fundamentalmente misericordiosa de Deus. Mesmo no meio do caos. Exato. O estudo até antecipa um versículo do capítulo 3, que é talvez o clímax do livro nesse sentido, o 3:29, que captura esse espírito. Põe a boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Ponha a boca no pó. É uma imagem de humildade radical, quase de anulação. O que isso significa na prática? Simboliza uma submissão completa à soberania de Deus. É reconhecer a própria condição de dependência e a justiça divina, mesmo sem entender tudo, mesmo no silêncio de Deus, sem garantias imediatas de alívio. A esperança aqui, como o estudo argumenta, não se ancora nas circunstâncias que são péssimas, né? Mas no caráter de Deus, sua fidelidade passada, sua natureza compassiva, que o profeta conhece por revelação. A fé aqui é teimosa, ela persiste mesmo ferida. Uma fé que resiste, isso. O silêncio da submissão torna-se oração e o lamento se transforma num caminho para cultivar aquela esperança bíblica que, como Paulo escreveria muito tempo depois, e o estudo cita Romanos 5:5, não confunde, não decepciona a longo prazo. Isso lança uma luz diferente sobre o livro, realmente. Percebe-se que não é apenas um documento de tristeza histórica, mas um guia para navegar a fé em tempos de crise extrema. Exatamente. É uma teologia forjada na dor, pode-se dizer. O material ressalta como Lamentações encara o sofrimento sem filtros, permitindo que a angústia seja expressa, dar voz à angústia, como se diz, mas de forma decisiva enquadra essa experiência dentro da compreensão maior da soberania e da misericórdia divinas. Aponta, mesmo que de longe nesses primeiros capítulos, para a possibilidade de restauração. O lamento como um caminho. Sim, um caminho necessário e de certa forma purificador. Não é o fim da história. Que jornada intensa por esses 2 capítulos, hein? Guiados por este material de estudo, vimos a representação da dor de Jerusalém como uma viúva desolada, lá no capítulo 1. Exploramos a estrutura acróstica como essa tentativa de lidar com a totalidade do sofrimento. E vimos a coragem do texto em conectar o sofrimento ao pecado e à justiça divina, sem, contudo, eliminar a esperança, mesmo ao descrever a ação de Deus no juízo do capítulo 2. Foi bem profundo. Com certeza. Os pontos-chave que o estudo nos ajudou a extrair são realmente marcantes. Primeiro, esse reconhecimento da justiça de Deus mesmo na adversidade, lá em 1.18. Segundo, a validação do lamento honesto como forma legítima de se relacionar com Deus em meio à dor, como vimos em 2.11. Sim. Terceiro, a crítica contundente à religiosidade externa, aquela desprovida de coração sincero.
em 2.7. E quarto, o chamado à oração fervorosa e a entrega da angústia como resposta à crise, em 2.19. Exato. E pairando sobre tudo isso, né, a semente da esperança baseada no caráter de Deus, mesmo com a boca no pó, fazendo referência de novo ao capítulo 3. Pensando em quem nos acompanha, talvez em meio às suas próprias lutas e perdas, fica a questão: de que forma essa abordagem tão crua e honesta do sofrimento proposta por Lamentações e analisada aqui pode dialogar com as nossas experiências? O que podemos aprender sobre enfrentar momentos difíceis, permitindo a expressão da dor, talvez até reconhecendo a nossa parte nisso, mas sem cair no ciclo vicioso do desespero? É uma pergunta fundamental. E para finalizar, talvez um pensamento que o próprio material de estudo sugere como aplicação, a possibilidade de que as lágrimas de dor se transformem em lágrimas de esperança. Transformação. Essa transformação não é mágica, não é automática, mas acontece, segundo a visão apresentada aqui, quando essas lágrimas são derramadas diante de um Deus que não apenas permite a dor ou a disciplina, mas que também cura, corrige e tem o poder de restaurar. Um Deus que age em todas as fases. Exatamente. Talvez a chave esteja nessa disposição para encarar as verdades incômodas sobre nós mesmos, sobre as consequências dos nossos atos, em vez de fugir delas ou procurar apenas culpados externos. O lamento bíblico, como Jeremias nos mostra de forma tão intensa, parece nos convidar a essa honestidade radical. E talvez essa honestidade seja um primeiro passo essencial não só para a fé, mas para qualquer processo autêntico de cura e reconstrução na vida. É algo sobre o qual, sem dúvida, vale a pena refletir.